com ele nessa noite. Chama ele e fala: vem. Vem, vem, vem. Ela se chamava Maria. E o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Irmão, a minha versão aqui é a versão atualizada. Se você tiver alguma diferença aí. Mas é a mesma coisa, tá, irmão? Onde que eu parei? Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é. Porque para Deus. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor disse que vai acontecer. Senhor Jesus, tua palavra está sobre nós. Tua palavra nos dá direção. Tua palavra nos traz revelação. Tua palavra destrava a nossa mente através do seu Espírito. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, possa curar ventres, possa semear em ventres nesta noite. Que ventres proféticos, meu Deus, sejam encontrados neste lugar. Assim como o Senhor encontrou o ventre de Maria, eu declaro que o Senhor encontrará ventres proféticos nesta noite, que gerarão reis para ti, Senhor. Pai, encontre nesta noite os ventres proféticos. Meu Deus, toda a esterilidade, Senhor, destrua nessa noite, e que a vida possa invadir, Senhor, os nossos ventres, e nós possamos sair daqui gerando, Senhor, para o teu reino, filhos de governo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, esse é um texto que quase todos vocês conhecem. Não vou falar nenhuma novidade aqui acima desse texto. Por isso eu não quero ficar preso ao texto. Eu quero que vocês entendam do que a gente está falando. A gente está vindo dentro de uma caminhada desde domingo passado, falando sobre paternidade, falando sobre o que é essa paternidade. Mas eu queria falar hoje um pouquinho, antes até da paternidade se manifestar. Eu queria falar hoje sobre pessoas em quem Deus encontra ventres proféticos. Hoje nós estamos vivendo uma escassez de ventres proféticos. Homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço
para ser um ventre profético. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus quer encontrar você. Irmãos, o que aquele anjo fala para Maria é algo sensacional. Ele fala assim, Maria, Deus se alegrou de você. Maria, Deus olhou para você e encontrou você a pessoa que Ele pode gerar o seu filho. Maria, Deus olhou para você e viu graça em você, viu virtude em você, e por isso você é mais abençoada do que todas. Eu fico imaginando que vida Maria levava. Eu fico imaginando como era o comportamento de Maria. Provavelmente Maria não ficava no WhatsApp vendo um monte de porcaria. Provavelmente eu não acredito que Maria ficava no Facebook fazendo um monte de nhenhenzinho para lá e nhenhenzinho para cá. Provavelmente eu imagino que Maria, ela não estava em ambientes que pudesse contaminar a vida dela. Provavelmente eu acredito que Maria, irmão, ela era uma adoradora por natureza. Provavelmente eu acredito, irmão, que Maria vivia uma vida de renúncia, uma vida comprometida com as coisas de Deus. Por isso, ela poderia ser um ventre profético. Fala assim comigo, um ventre profético. Fala assim, ó, eu preciso ser um ventre profético. Por quê, pastor? Porque só os ventres proféticos vão gerar os filhos de governo. Só os ventres proféticos vão gerar os filhos de governo, vão gerar reis, vão gerar sacerdotes, vão gerar aqueles que estão alinhados com a vontade do Pai. E essa é uma preocupação que eu tenho tido. Nós temos muitos, mas poucos que querem. Nós temos muitos, mas poucos que querem renunciar. Irmão, você imagina o que aquela mulher passou? Você imagina, aproximadamente, irmão, Maria devia de ter entre 14 e 15 anos de idade. As mulheres daquela época se casavam muito novas. Você imagina o que é uma garotinha de 14, 15 anos de idade dizer para todo mundo que estava grávida, ou pior, ter que dizer para o seu noivo que ela estava grávida, em uma sociedade extremamente machista, em uma sociedade extremamente rigorosa com os seus costumes. Imagina o preço que aquela mulher teve que pagar, de ter o seu nome manchado, de talvez ter sido até excluída da sua família. A Bíblia não relata nada sobre o pai de Maria, sobre a mãe de Maria, sobre a família de Maria, não falam nada. Não fala nada. O que aconteceu? Será que eles rejeitaram ela? A Bíblia não diz. Mas eles não fazem parte do convívio dela. Porque ela foge daquele lugar. Ela sai daquele lugar e vai viver em um outro lugar. E começa a viver uma vida se escondendo. Para quê? Para preservar o que está sendo gerado dentro do ventre dela. Às vezes, irmãos, porque entendemos que somos um ventre profético, nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos retirar para não contaminar o que nós estamos gerando. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado assim e fala para ela assim, ó, a responsabilidade de ser um ventre profético é muito grande e Deus confia em você para isso. Porque se Ele não confiasse, Ele não te traria aqui hoje, mano, para ouvir exatamente isso. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um projeto na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Maria. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai engravidar Maria antes de engravidar Isabel. Deus não vai engravidar uma geração sem Ele curar uma outra. Amém? 6 meses antes de Jesus ser gerado,
Deus já tinha vindo curar uma geração. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está curando uma geração para engravidar uma outra geração. Deus não está simplesmente dando as costas para a geração antiga. A Bíblia diz que Isabel era uma mulher idosa, mas a Bíblia diz que Deus curou o ventre dela e gerou um filho. E esse filho se chama João Batista. E João Batista, irmão, ele cumpriu um propósito louco. Ele era aquele que anunciou o caminho, mas muito mais do que preparar o caminho para Jesus, ele destruiu, escuta isso, ele destruiu uma tradição do judaísmo. Ele era o sucessor do sacerdócio. O sacerdote da época não tinha que ser Caifás. O sacerdote da época tinha que ser João Batista, porque Zacarias era o sacerdote. E isso era um segmento. O filho sucedia o pai. Isso era a prática e a tradição. E quando Deus tira João Batista dessa linha de sucessão, Deus já estava indicando que ele estava quebrando um sacerdócio para restabelecer um novo sacerdócio. Quem está me entendendo, diga amém. Então João foi gerado de uma estéril que foi curada para romper. João começa a romper, a prática de João começa a romper todo o ritualismo e todo o tradicionalismo da época. Ele não pregava no templo, ele pregava no deserto. A mensagem dele era diferente, a mensagem dele gerava uma metanoia, era uma busca de uma mudança de mentalidade, para receber o novo que estava vindo. Então João não veio para continuar. Caifás, irmão, entrou, porque simplesmente João não estava ali para assumir aquele lugar. Ventres proféticos, irmão, geram filhos que vão renunciar posições por amor ao propósito. O evangelho de Cristo, irmão, ele é muito mais intenso do que o evangelho dos evangélicos. O evangelho de Cristo, irmão, ele te chama para viver a vida de Cristo. O evangelho dos evangélicos te chama para você se sentir bem, para você viver bem. Viver o evangelho de Cristo, irmão, é você caminhar dentro de uma linha que vai romper qualquer segmento secular que esteja acima do propósito de Deus na sua vida. Você sabe por que muitas pessoas não se sentem bem quando me ouvem pregar? Porque eu só sei pregar de uma coisa. Um dia desse eu estava vendo um evangelista ministrando. Irmão, eu achei aquilo lindo demais. Eu falei assim: Deus, por que o Senhor não me deu essa mensagem? Por que o Senhor não me usa dessa forma? O Senhor sempre traz para mim mensagens de reforma. Irmão, quase tudo que eu prego tem a ver com reforma. E ninguém gosta de ouvir de reforma, porque reforma dá trabalho. Reforma dá trabalho, irmão. Dá ou não dá? E às vezes eu brigo até com Deus assim, no bom sentido da palavra. Deus. Mas cada um foi chamado para uma coisa. Eu fui chamado para ter essa mensagem. Quando eu abro a Bíblia, eu só vejo essa mensagem. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo enxergar mais nada. Tem gente que abre a Bíblia e só consegue enxergar família. Tem outras pessoas que abrem a Bíblia e só conseguem enxergar evangelismo. Tem pessoas que abrem a Bíblia e só conseguem enxergar outras coisas. Eu só abro a Bíblia e só enxergo reforma. Todo capítulo, todo versículo vai para esse lugar. Então eu e você, irmão, precisamos entender a responsabilidade do evangelho de Cristo Jesus. Deus provavelmente curou uma estéril para gerar você. Deus provavelmente curou um ventre que era seco para que você pudesse nascer. Eu não estou falando de algo físico, estou falando de algo espiritual. Para que você pudesse ser aquele que rejeitaria uma sucessão religiosa para inaugurar um novo tempo. João Batista abriu mão do conforto do sacerdócio. Ele abriu mão dos mantos lindos e preciosos que geravam um tanto status na cidade, que os sacerdotes usavam para se vestir com pele de camelo no deserto. Ele abriu mão de estar se alimentando
com aquilo que eram as comidas do templo, e eram comidas boas, porque o sacerdote era bem tratado, para comer gafanhoto com mel no deserto. Mas porque ele foi chamado para inaugurar um novo templo que viria com Jesus Cristo. Amém? Fala assim comigo: filhos de governo. João, irmão, ele é um filho de governo. João, ele é um filho de governo que estava inaugurando um tempo que estava trazendo de volta. Jesus veio trazer o que havia sido perdido. E o homem perdeu o governo. E Jesus estava trazendo, o profeta Isaías fala: e sobre os seus ombros está o governo. E ele traz de volta o homem. Não sei se é hoje, mais cedo a gente estava falando sobre isso. Sobre o que a salvação fez conosco para que nós fizéssemos isso. O que a salvação nos trouxe para que nós pudéssemos viver isso. O que a salvação gerou para que nós pudéssemos realizar isso. E eu e você precisamos ter isso dentro do nosso coração. Amém? Amém? Fala assim comigo: eu tenho que ser um ventre profético. Agora, o que você está gerando? Nós precisamos saber o que nós estamos gerando. O que eu e você estamos gerando, irmãos? Maria sabia exatamente o que estava gerando. No verso 32, ele diz assim: ó, ele é o Filho do Altíssimo. Maria sabia que o que ela estava gerando era o Filho do Altíssimo. Mas e você? O que você está gerando? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 14, no verso 8. Quer tirar? Provérbios 14, 8 diz assim: porque será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Irmão, aquele que tem juízo, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está gerando. Mas o tolo pensa que sabe o que está fazendo. Amém? Então eu e você, irmão, temos que entender quem estamos gerando. Isabel sabia quem ela estava gerando. Maria sabia quem ela estava gerando. E você? Você sabe o que você está gerando? Ou você pensa que sabe o que você está gerando? Você tem juízo ou você é tolo? Porque existem muitos, irmão, que têm o ventre cheio de vento. Sentem até a dor do parto, mas na hora de dar luz não sai nada. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 26, versículo 15. Isaías 26, profeta Isaías 26, versículo 15, diz assim: tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição oramos a ti. Como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós, por causa de ti, ó. Nós, olha só, irmão, presta atenção nesse versículo. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não damos à luz a nada. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Ventres que se enchem de tudo, menos de filho. São pessoas que dão a luz ao vento. Pessoas que têm uma gravidez psicológica. Já ouviu falar disso? Gravidez psicológica? A gravidez psicológica é espiritual. E muitas das vezes, irmão, ela sente que está tendo dores. Ela se contorce como aquela que vai dar a luz. Mas quando chega na hora, não sai
não gera nada, não aumenta nada, não agrega nada. Por quê? Porque tem se engravidado de tudo, menos dos filhos de governo. Tem se engravidado de muitas coisas, menos daquilo que é para se engravidar. Tem se engravidado, irmão, daquilo que o mundo dá, não daquilo que o Espírito Santo pede. E eu e você, irmão, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós vivemos numa geração, irmão, que ela não tem uma preocupação com a vontade de Deus. Nós vivemos uma geração que busca a sua satisfação, uma geração que busca somente o seu prazer, uma geração que tem vivido um relacionamento com Deus somente para ter prazer com Deus, não intimidade com Deus. Uma geração, irmãos, que não quer ouvir a vontade de Deus, mas quer falar a sua vontade para Deus. Uma geração que dobra seus joelhos para pedir ao Senhor, mas não é uma geração que dobra os seus joelhos para descobrir no Senhor o que Ele quer. Uma geração que está abrindo mão da sua responsabilidade de gerar. Uma geração de onanitas. Uma geração que entende que tem o espírito de Onã sobre eles. Pastor, que isso? Abra sua Bíblia comigo, rapidamente. No livro de Gênesis, no capítulo 38, no versículo 6. Gênesis capítulo 38, verso 6. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada... Acharam? Sim ou não? Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, e assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Irmão, olha que loucura. Eu acho que eu já falei disso aqui uma vez. Deixa eu contar essa história para você. Judá pega uma moça e casa com seu filho mais velho, E o nome dessa mulher era Tamar. Só que e Tamar não geraram filhos. Porém, era um cara muito ruim. Era um cara muito mau. E a Bíblia diz que Deus não se agradou dele e matou ele. E deixou Tamar viúva. E a tradição dizia que o próximo irmão, na linha de sucessão, assumisse a cunhada. E desse a ela um filho, e o filho seria do seu irmão. Para que a linhagem do irmão mais velho não terminasse. Quem está me entendendo, diga amém. Só que Onã, ele ia ter relações com Tamar, mas na hora da responsabilidade, ele tirava e jogava o esperma na terra. Então Onã, ele não abriu mão de se relacionar sexualmente com Tamar. Por quê? Porque ele queria ter prazer com ela, mas ele não queria assumir a responsabilidade. Você conhece uma igreja assim, irmão? Quem é o nosso irmão mais velho, meu irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado, quem é o seu irmão mais velho? Pergunta para ele, quem é o seu irmão mais velho? O que ele te respondeu? Jesus. Jesus é o nosso irmão? E muitas das vezes, irmão, nós nos relacionamos com a igreja somente para ter prazer com ela. Mas quando chega a hora de nós assumirmos a responsabilidade, nós jogamos na terra. Essa é uma geração de onanita. Essa é uma geração que não quer gerar filhos para o seu irmão.
Essa é uma geração que quer vir, dar uma chapadinha, oh, aleluia, ser curado, ser abençoado, ter o benefício, ter o bônus, mas não viver o ônus, o encargo. Por quê? Porque ele sabe que nenhum filho que ele gera será dele. A gente fala muito de paternidade, mas nenhum deles são nossos. Nenhum desses são nossos. Todos são dele. Até aqueles que me consideram pais espirituais sabem que de verdade, o pai dele é ele. Mas muitos, por saberem disso, estão abrindo mão, mas não abrem mão do prazer. Quer ter prazer, mas não quer ter responsabilidade. Fala assim comigo, uma geração, fala com mais fé, fala uma geração que quer ter prazer com a mulher do irmão, mas não quer ter responsabilidade. Onã semeava fora do ventre profético. Tamar era um ventre profético. Por quê? Porque Tamar foi o ventre que gerou Jesus, a linhagem de Jesus. Era de Tamar, irmão, que viria a linhagem que geraria Jesus. Depois você lê um capítulo todo, você vai ver que no final o Judá, o pai, agora casa com Tamar, e aí sim começa a botar filho no mundo. Porque quem assumiu a responsabilidade foi Judá. Mas porque Tamar fez um rolo lá doido lá. Depois você lê o capítulo, não vou fugir aqui do que a gente está falando hoje. Então ele estava semeando fora do ventre profético. Ele vinha para ter prazer, ele não abria. Ele poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou transar com ela, eu não vou me relacionar sexualmente com ela, eu não quero ter filhos com ela. Mas ele não fazia isso. Ele ia lá, tirava uma casquinha e jogava na terra. Será que essa geração é uma geração de onanitas? Será que você não é um onanita, irmão? Será que você não tem semeado fora de um ventre profético? Será que você não está fazendo a mesma coisa que Onã fazia? Você só quer ter prazer com a igreja, mas você não quer assumir a responsabilidade de gerar filhos. E eu e você, irmão, temos que entender isso. Por quê, pastor? Porque estamos sendo gerados para ser esses ventres proféticos para esta geração. Aleluia, quem está me entendendo, diga amém. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, em nome de Jesus, irmão. Fala, você vai gerar filhos. Fala com mais fé, você vai gerar filhos. E teus filhos serão como uma flecha. Você será como um arco. Amém. Aleluia. E essas são as fases, irmãos, que nós vivemos. Nós temos a fase de flechas, que são os filhos. Quando somos filhos. Mas também, irmãos, temos que viver a fase do arco. Porque todo mundo quer ser flecha. Por quê? Porque a flecha vai acertar o alvo. E essa é o ápice, essa é a glória. Mas, irmão, não existe flecha acertando o alvo se não tiver arco. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, paternidade é você ser um arco. Fala de novo, paternidade é você ser um arco, trazendo destino para as flechas. Lá no livro de Salmos, abre a sua Bíblia, vamos lá, Salmos 127, verso 3. Salmos 127, verso 3. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são heranças do Senhor. Filhos são presentes do Senhor. Amém? Amém? Agora, irmãos, essas flechas, elas não podem acertar um alvo se elas não tiverem um arco. Todo mundo quer ser flecha, mas aonde estão aqueles que querem ser o arco? Aonde estão aqueles que querem ser a base para a flecha?
Aonde estão aqueles que querem ser o lugar aonde vai direcionar a flecha? O arqueiro é Deus. O arco são os pais espirituais. E as flechas são os filhos de governo. Deus está segurando pais espirituais, pegando flechas espirituais, filhos espirituais, para lançarem dentro do seu propósito. Nós, irmãos, precisamos ser uma igreja de propósito. Nós temos tempo de ser flechas e temos tempo de ser arcos. Eu sei que muitas das vezes, irmão, ninguém fala do arco. Mas se nós não existirmos para sermos arcos, irmão, as flechas nunca acertarão os seus alvos. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, entenda isso, irmão. Fala com mais fé, entenda isso. Porque ser arco é aquele que aguenta a pressão. Fala assim comigo, o arco é aquele que vai suportar a pressão. Por que o arco são os pais espirituais? Por isso que esses pais espirituais, irmãos, eles precisam ter entendimento, porque são eles que vão aguentar a pressão. São eles que vão ser puxados. São eles que vão ser esticados. O arqueiro vem e mete a mão nele, pega a flecha e bota e começa a esticar, começa a dar pressão. A pressão não é na flecha, a pressão é onde? E muitas das vezes aquela cordinha lá é esticada até o máximo, para que aquela flecha possa ir mais. Então Deus está procurando nessa noite pais espirituais, arcos que suportem a pressão, para que seus filhos voem mais longe, para que seus filhos acertem os alvos que o Senhor já destinou. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que muitas pessoas fogem? Irmão, nós temos que restaurar isso. A igreja, ela precisa deixar de ser um orfanato cheio de órfãos. Se a gente chegar aqui hoje, fazer um censo aqui e perguntar quem é seu pai espiritual, quem é aquele que está te dando destino profético, e você está debaixo da cobertura de quem? Quem é aquele que está te direcionando? Quem é aquele que te corrige? Não, eu não tenho ninguém não, porque eu sou lobo solitário, eu faço o que eu quiser. Irmão, quem faz o que quiser nunca vai poder, quem faz o que quer nunca vai poder fazer parte de uma família. Fala para o irmão que está na situação, quem quer fazer o que quer nunca vai fazer parte de uma família. E evangelho é família, é Pai, Filho, Espírito Santo, é paternidade. Igreja é família. Se você só quer fazer o que você quer, querido, você nunca vai viver o evangelho do reino de Deus. Porque o governo do evangelho, o governo do reino é paternidade. É pai e filho. Então, se você rejeita isso na sua vida, irmão, você vai viver qualquer coisa, menos evangelho do reino. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. O reino caminha em duas vias, irmão. A palavra que nós temos recebido, essa palavra profética, ela tem nos levado a um propósito. E o reino de Deus, ele sempre vai caminhar em duas vias. Uma via que vai te levar para o profético e uma via que vai te levar para o apostólico. É como um trem que vai te levando para o apostólico e para o profético, para o apostólico e para o profético, para o apostólico e para o profético. O que manifesta o que estabelece, o que manifesta o que estabelece. Só assim nós viveremos, como igreja, vivendo um evangelho genuíno. Não um evangelho baseado na minha vontade, mas um evangelho que vai me levar a abrir mão da minha vontade. Você acha que eu faço tudo que eu quero, irmão? Tem muita coisa que eu não quero fazer. Tem muita coisa que eu não quero falar. Um dia desse eu estava falando, pô, o Senhor me faz falar essas coisas, e depois, quem fica ouvindo sou eu. Eu falei isso com Deus. Aí Deus falou assim, fique em paz, que eu cuido de você. No momento certo, você vai ter um refrigério. O problema, irmão, é que a maioria de nós queremos falar o que agrada e não o que gera vida e o que gera crescimento.
Eu não tenho medo de perder dizimista, eu não tenho medo de perder ofertante, eu não sou pastor do seu dízimo, eu não sou pastor da sua oferta. Irmãos, Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu igreja para pastores. Eu não tenho igreja. Deus deu pastores para a igreja. São coisas completamente diferentes uma da outra. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: é para isso que Deus está te levando. Fala para ele assim: é para esse lugar, para esse ventre profético, que vai mudar a sua história. Amém? Amém? Agora, quem são esses filhos de governo? Esses filhos de governo, irmão, caminham dentro de características. E eu já estou terminando. Características que são singulares aos filhos do reino. Características que são singulares aos filhos de governo, aqueles que foram gerados dentro de um ventre profético. São aqueles que caminham com competência, são aqueles que caminham com compromisso, são aqueles que caminham com caráter e são aqueles que caminham com compatibilidade. Fala comigo assim, ó: compromisso, caráter, competência e compatibilidade. Fala de novo: filhos de governo. Fala com fé, fala: filhos de governo caminham com caráter, compromisso, competência e compatibilidade. Agora, nunca coloque a sua competência acima do teu compromisso. Fala com o irmão que está na situação: nunca coloque a sua competência acima do seu compromisso. Por quê, pastor? Porque se você não tem compromisso, não adianta ter competência. O seu compromisso é a manifestação do seu caráter. O seu compromisso é a manifestação do seu... Amém? Amém, irmãos? Nunca coloque a competência. Irmãos, quantas pessoas: não, mas eu vou lá e faço e resolvo. Mas não interessa o que você faz e resolve. Se você não tem compromisso com aquilo que você dispôs, irmão. Compromisso é o que eu manifesto, irmão, quando eu tenho com Deus, quando eu tenho com o meu líder e quando eu tenho com aqueles que eu estou gerando. Se você não tem compromisso, irmão, não adianta ter competência, porque manifesta que você não tem caráter. E a compatibilidade? Irmão, a compatibilidade é a habilidade que nós temos para trabalhar com aqueles que não são iguais a nós. Fala para o irmão que está do seu lado assim: ó, não temos que ser iguais. Temos que ter o mesmo propósito. Fala de novo: não precisamos ser iguais. Precisamos ter o mesmo propósito. Amém? O parafuso e a rosca são iguais, mas eles têm o mesmo? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Essa é a multiforme graça de Deus. Deus não chamou pessoas iguais uma das outras. Deus chamou pessoas diferentes que têm o mesmo propósito. É como um casamento. Um homem é igual à mulher? Sim ou não? Mas eles têm o mesmo? Pelo menos tem que ter, né? Pelo menos é para ter, né? Eles têm que ter o mesmo propósito. Amém? Amém, irmão? Agora, uma porca que quer fazer as coisas sozinha, sem um parafuso, a gente chama ela de porca soberba. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: será que você não é uma porca soberba? Amém? Amém, irmão? Porque tem muita porca que acha que não precisa do parafuso. Ela acha que vai dar conta do serviço sozinha e não dá. Irmão, nós só vamos cumprir o propósito de Deus juntos. Fala para o irmão que está só: eu preciso de você. E você precisa de mim. Amém? Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, filhos de governo são gerados em princípios. Filhos de governo têm caráter. Filhos de governo têm compromisso. Filhos de governo têm competência. E filhos de governo têm compatibilidade. Ele sabe trabalhar com os diferentes.
Eles sabem trabalhar com aqueles que não são iguais a eles. Irmão, esse é o crescimento saudável. Quando nós entendemos isso, por isso que temos que ser esses ventres proféticos que estão gerando esses filhos de governo. Para que a gente possa crescer. Aonde o arqueiro possa usar o arco, possa usar a flecha e nos trazer o destino profético que ele nos chamou. Amém? Quantos creem nisso? Digam amém. Quantos querem ser esse ventre profético? Quantos? O amém baixou, né? Quantos querem ser esses ventres proféticos? Amém. Quantos querem ser esses filhos de governo? Amém. Então vamos ficar de pé, queridos. Eu queria orar com vocês. Eu sou revestido pelo teu amor. Teu amor, o teu amor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu amor. Eu te amo. Eu amo te amar, Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo, Pai. De ti eu não escondo nada.